Após meses de idas e vindas, a CPMI de 8 de janeiro finalmente vai ser instalada. Mas quem ganha e quem perde mais com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito? O governo ou a oposição? O governador Romeu Zema adotou uma postura pouco convencional para o Partido Novo e resolveu lotear o segundo escalão do governo de Minas Gerais com ex-políticos e alguns aliados até do próprio partido dele. São esses os assuntos que a gente vai tratar hoje, os 3 sobre os 3. E como sempre, estão aqui na bancada comigo Marina Schettini, editora de política do jornal O Tempo. Oi Marina, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, Guilherme, não estava nem te reconhecendo mais. É ótimo ter você de volta depois desse longo período de férias aí. Não, jornada rápida, assim. Super. Tenho certeza que se a gente perguntar para o nosso ouvinte, internauta, ele terá certeza que não passou aí, que dirá, uns 4, 5 dias, né? Umas 2 edições, uma coisa rápida, mas nada de muito prolongado. É sempre assim. Para quem sai para um breve descanso é muito rápido. Para quem fica parece uma eternidade. É só uma sensação da sua cabeça, tá, Marina? Ricardo Correia, diretamente de Brasília, nosso editor-chefe de O Tempo por lá. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo, Guilherme. É um prazer falar com você, falar com a Marina e com todos os ouvintes, né, todos aqueles que nos acompanham. Lembrando que, né, fico super feliz de você ter voltado em tempo de não ter sido configurado o abandono de trabalho, né? Você estar com a gente é muito importante. Foi por pouco, né? Não foi por falta de aviso. Nós tentamos avisar aqui no ar várias vezes que ele tinha que ter voltado, né? Graças a Deus ele voltou. Não, veja bem, o nosso ex-presidente Michel Temer deixou as coisas muito claras e que ainda a gente tem alguns direitos de algum descanso remunerado ao longo do ano e tal. Podem ser podem ser divididos, etc. Mas nada de excepcional, não. Tá parecendo o ex-presidente Jair Bolsonaro 3 meses nos Estados Unidos, né? Foi quase isso, né? Que coisa, não tem nada disso, que absurdo. Não dá para dizer uma coisa dessa. Vamos lá, senhores, para a gente ir aqui falar de um assunto que já está ecoando no noticiário político desde janeiro. Afinal de contas, no mesmo dia ou no dia seguinte, já haviam pedidos, naquele momento por parte de governistas, de que 8 de janeiro, os atos que destruíram por completo 3 poderes da República mereciam uma comissão parlamentar de inquérito. Muita água rolou debaixo dessa ponte de Brasília até que chegássemos a essa semana, em que, de fato, as discussões se aprofundaram e chegamos a uma CPMI a ser instalada no Congresso Nacional, com Câmara e com participação também do Senado. E a minha pergunta vai diretamente para vocês, vai ser a mesma pergunta para ambos. Quem ganha e quem perde mais com a instalação da CPMI? De cara, a gente pode dizer quem tem mais a perder com a instalação dessa comissão? Vou aproveitar para começar com você essa nossa conversa hoje, Ricardo, porque as coisas ainda estão efervescentes em Brasília pela escolha dos nomes da comissão e muito mais. Olha, eu acho que vale mais do que nunca aquela fala da Dilma, né? Nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder, né? Aquela frase que ficou famosa da ex-presidente. Acho que a CPI é ruim para todo mundo, para todos os envolvidos e, de certa forma, também não sei se para a sociedade é tão vantajosa, considerando que o caso já está em investigações, né? Tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público, né? Na Justiça. E acho que é diferente, por exemplo, da questão da pandemia, que não estava sendo investigada, não estava sendo tão debatida assim. Então, acho que é ruim também para a sociedade, mas para o governo é sempre ruim ter uma CPI, e ele sabia disso, por isso que grande parte do tempo foi contrário à instalação. Claro que isso vai prejudicar os trabalhos e é claro que vai exigir capital político do governo, já está exigindo para a montagem dessa comissão, tanto é assim que o governo não está conseguindo nem neutralizar outras CPIs, como por exemplo a do MST. Mas para a oposição também não vai ser boa porque a maioria deve ser mesmo governista e porque os fatos são muito claros, né? Envolvem muitas figuras relacionadas à oposição que certamente numa comissão com maioria governista vão ser chamadas e vão ser levadas de volta à discussão de um assunto que já estava meio que ficando esquecido, de certa forma, e que é um assunto amplamente negativo para a oposição. Marina, na sua balança de pesos e contrapesos e de quem ganha e quem perde mais, governo ou oposição tendem, pelo menos nesse primeiro momento, a sair mais
saírem mais enfraquecidos nesse cenário inicial. Eu concordo com isso tudo que o Ricardo falou, mas acho que o governo agora já começa a pegar pé das coisas e venceu a batalha dos números. A gente tem 32 integrantes na CPI, 20 ali a conta deve ser do governo, então ele já sai numa vantagem. Vai depender de quem vão ser esses nomes. Se a gente for pensar, por exemplo, no União Brasil. Qual União Brasil? A parte do União Brasil pró-governo, a parte do União Brasil contra o governo. Quem vão ser os indicados desses partidos? Vai ter fidelidade desses partidos? Porque o primeiro teste que o governo teve, que foi naquele requerimento que foi votado de urgência para o PL das fake news, foi uma votação muito apertada, não é um projeto do governo, mas os líderes, o governo e os líderes fizeram ali aquela indicação para que votassem a favor, todo mundo votasse a favor do requerimento de urgência. A gente viu muita gente não votando. Então, além de ter passado essa primeira etapa, que o governo já sai favorecido nela, de ter a maioria, já é um indicativo de que vai ter ali a presidência e a relatoria, que são cargos muito importantes, meio que dominados ali, pelo menos opositores ferrenhos não vão ser. Isso é muito importante, porque o presidente, ele aceita requerimento, ele toma muitas decisões importantes, e o relator, ele que acaba ditando o rumo da investigação, já vai ser favorável ao governo. Então, já são batalhas importantes que caminham para serem vencidas. O Ricardo citou a CPI da Covid, aquilo é um exemplo muito importante, né? A gente lembra lá o Marazir presidente, Renan Calheiros relator, eles tinham 7 senadores, era só no Senado, eles tinham a maioria, eles dominaram os trabalhos, eles encurralaram, então, o governo, né, que era o governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, vencer esta primeira batalha dos números e das indicações é muito importante. Dos números, parece que realmente o governo venceu, e agora a gente precisa ver o perfil desses indicados. Então, acho que o governo já tem uma vantagem nisso aí. E tem a vantagem também de que, contra os fatos, os argumentos ficam mais difíceis. Não estou aqui desmerecendo a destreza, né, a habilidade da extrema-direita de criar suas narrativas, é realmente impressionante. Mas, além de ter o número a seu favor, o governo tem os fatos a seu favor. E não só agora que a gente conhece a íntegra do vídeo do Coronel G. Dias, mas também a gente tem outras investigações, todas as provas que já vêm nas investigações de polícia e de todo mundo que está envolvido. E parece também que o foco, o governo já escolheu seu foco, que vai ser os políticos envolvidos, a ligação deles, o financiamento, o estímulo para os atos. Então, me parece que o governo, com essa maioria, pode conseguir mirar, ter o foco que quer, que vão ser os políticos. Então, é mais um motivo que pode ser mais complicado para a oposição do que para o governo. Eu vou fazer aqui, às vezes, de ficar, nesse caso, em cima do muro, apenas por um dos componentes que a Marina citou, concordando com todos aqueles que vocês disseram até agora. É pelo perfil daqueles que vão ser escolhidos para a comissão. Porque eu acho que ele faz total e absoluta diferença para fazer o uso da palavra da moda, para conseguir fazer o controle da narrativa do que vai ser a CPI. A inabilidade de certos políticos da oposição e também da base de governo é muito clara. E isso se transforma, e a gente vê todos os dias, em vídeos aqui e acolá que são colocados. Até mesmo o governo, na própria definição do que ele, o governo, quer colocar como principais bandeiras, quando você vai tratar, seja de CPMI, vai tratar de reforma tributária, você percebe nitidamente que ainda há muito bate-cabeça na comunicação do governo para entender por onde vamos caminhar. E eu imagino que com tantas frentes necessárias para serem colocadas, é um navio que vai se encher de muitos buracos por onde vai sair muita água. Se o perfil daqueles que estiverem na CPMI de 8 de janeiro for de parlamentares que não tem lá muito viés ou muita capacidade de fazer um embate político, mas em especial um debate midiático, eu acho que o governo pode sair muito mais fraturado do que vencedor, ainda, repito, considerando esses componentes mencionados por vocês. Que acho que aí está o grande problema. A CPMI não necessariamente terá, não sabemos, mas ela não terá talvez o inquérito que está sendo apurado, que é judicialmente aquilo que a gente deve prestar atenção. A investigação profissional, envolvendo polícia, com diligência feita a pedido das entidades do Supremo e etc., de quem estiver em meio à investigação. Porque isso faz toda a diferença a ser usado por um parlamentar. Eu cito até um nome específico da CPI da Covid, que foi uma surpresa para muita gente, que era o senador Alessandro Vieira. Quem conheceu o histórico do senador, né, da formação policial, etc., todo mundo sabia que tinha ali alguma qualidade para saber como diligenciar, como entrevistar, como interrogar quem estava ali. E acho que isso, num tempo em que o corte para a rede social ou a narrativa colocada no seu próprio grupo, no seu próprio campo político, ela acaba, por vezes,
tomando a dianteira em relação aos fatos colocados. Outra coisa, Guilherme, que eu acho que o governo precisa se atentar também para não perder essa dianteira que a gente está falando, nessa escolha dos nomes, é muito importante para ele não ter um racha dentro da base dele, dentro da CPI. Que a gente já está vendo o Fufuca ali, que é ligado ao Lira, e tem o Renan do outro lado. Você imagina se você tem um presidente e um relator que não conversam. E é bem possível que isso possa acontecer. Isso, né? vai gerar um problema, porque eles precisam andar alinhadinhos ali. Então, essa escolha desses nomes é de extrema importância por esses vários motivos. Porque o jogo, como já virou a favor do governo, do que a gente esperava, do que está acontecendo, pode virar de novo. Falando um pouco aí sobre esses perfis, né? Eu estava até olhando aqui alguns nomes, vendo alguns nomes que estão como favoritos aí nos partidos, né? Inclusive hoje o grande favorito para a presidência é o Arthur Maia, na disputa entre Arthur Maia e André Fufuca. Estão os dois ali super cotados e em contrapartida na relatoria Renan Calheiros está um pouco à frente, mas eles acham justamente que por ter um relator, se for ter um relator um pouco mais aguerrido, como o Renan, teria que ter um presidente um pouco mais ponderado, como é o caso, talvez, do Arthur Maia, que está um pouco mais centralizado ali no União Brasil, né? Mas se a gente olha os nomes que estão cotados para as titularidades e para suplências, a gente pode ter certeza que vai ser uma CPI com bastante agressividade, com bastante discussão, com muita lacração, né, como o pessoal gosta de dizer. O governo está tentando fazer um meio termo, ter uma turma um pouco mais conhecedora do regimento, que sabe as artimanhas, que conhece o funcionamento, como é o caso do Renan, do Eduardo Braga, o próprio Lindbergh, que apesar de ser mais midiático também, né, foi líder de movimento estudantil, conhece mais o regimento, e outros para fazer esse enfrentamento mais nas redes sociais, como é o caso do Janones, por exemplo, né? Mas você imagina, tente visualizar uma reunião em que estão Janones, Eduardo Bolsonaro, o André Fernandes, que é um dos investigados do 8 de janeiro, que é um dos... eu não sei se vocês estão ouvindo, tem um barulho de obra aqui, tá? Nós estamos que beleza, hein? Peraí, é base ou oposição que já está querendo chegar em cima do seu discurso aí, alguém incomodado? Alguém está instalando alguma coisa aqui em cima, mas não é a CPI, pelo menos consta que não é. Mas assim, recuperando aqui, imagine essa reunião, Janones, Eduardo Bolsonaro, Rogério Correia, Érica Hilton, super combativa aí no PSOL de São Paulo, Tarcísio Mota pode ser também o nome do PSOL, Duda Salabert, cotada pelo PDT, o Nicolas, tem gente que fala que pode ou não pode, mas é difícil pelo tamanho das vagas do PL, Sérgio Moro pode ser o indicado do União Brasil, Fabiano Contarato, inclusive tem esse perfil mais de saber como interrogar, né, ex-delegado. A Elisiane Gama também é super combativa, Omar Aziz, Otto Alencar, Flávio Bolsonaro, Magno Malta, Damares Alves, o Cleitinho pode vir a ser o suplente do Republicanos. Talvez, se o Novo conseguir vencer aquela batalha com o Randolph, né, para a composição e o número de vagas, poderíamos ter o Girão, que hoje é senador pelo Novo, quer dizer... Tem muita gente aí que gosta de confusão e muita gente aí que vai fazer esse enfrentamento nas redes sociais. E isso certamente vai fazer com que a CPI seja bem quente, né? Como já diziam os poetas lá da música lá do Beijinho no Ombro, a possibilidade é tiro, porrada e bomba com uma escalação e um elenco desses que estão aí, né, Marina? Que é uma pena, né? Porque o país perde. Se for pensar ali, 120 dias de comissão, mais 60 de possível prorrogação, 6 meses... que vai girar em torno disso. Talvez o arcabouço fiscal, que o prazo de 10 de maio ali do Lira, como já está tudo encaminhado, tudo conversado, até sai. Mas eu fico pensando, o resto da pauta do governo vai parar aí nesses 6 meses. Acho que nada acontece. Para você pensar numa empresa jornalística, é até bom, né? Que a gente tem matéria, tem audiência, é ótimo. Mas se você for pensar para o país, é uma pena mesmo, é uma tristeza. E esse perfil dessas pessoas aí também, lamentavelmente, vai ver que o foco vai ser recorte de rede social. Não vai ser realmente investigar nada, descobrir nada, vai ser a menor das preocupações dessas pessoas, como a gente já vem vendo nas comissões que estão acontecendo na Câmara aí. É lamentável. Aí deixa eu fazer uma segunda pergunta para vocês, e a mesma pergunta porque envolve um personagem que não sei se ele será central na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas acho que ele tem um potencial claro de ser o grande nome do dia ou da semana, caso seja convocado. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foi convocado e prestou seu depoimento para falar dos atos de 8 de janeiro, sob a alegação de incitação por uma postagem feita por ele. Vocês acreditam que ele deverá ser usado pela base de governo
ou até pela oposição, não se sabe o desenho que sai de uma CPI depois que ela começa, como um ativo, seja para defesa de tese A ou de tese B, Ricardo? Eu acho que os governistas têm que pensar bem se vão querer colocar de fato Jair Bolsonaro no centro dessa discussão, já que ele já está sendo investigado na justiça, já pode se tornar inelegível. Eu acho que isso vai depender um pouco do andamento do processo. Mas certamente não tem como se falar de 8 de janeiro sem falar de Jair Bolsonaro. Todo mundo que estava lá incentivado pelos discursos dele. Inclusive, né, vai ser difícil para o ex-presidente, se for chamado, ter que sustentar ali um discurso de um lado dizendo que ele nunca defendeu nenhum tipo de ruptura, que ele nunca, como disse lá na Polícia Federal, que ele não, né, foi sem querer lá que ele publicou, e ao mesmo tempo ter que manter aí o capital político dele junto a esse público, né, a esse eleitorado. Então vai ter muita dificuldade se for até lá se falar, porque pode ir à justiça para não falar ou para não comparecer, né? Muitos fatores podem acontecer, mas até nisso o ex-presidente sofre dificuldades, porque o judiciário se sentiu atacado pelos apoiadores dele e qualquer demanda que cair na justiça vai ser muito difícil, dependendo a não ser que caia com os ministros que ele indicou, que ele consiga algum tipo de vitória do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista também do jornalismo profissional no Brasil, eu acho que ele também não vai ter muito espaço para poder jogar essa tese né, ao vento, essas teses que, pelo menos pelo que se vê hoje, é absurdo, né? Você achar que quem invadiu o palácio foram infiltrados. Todos os presos são ligados a ele, foram, de alguma forma, fizeram campanha para ele muito antes, né? Os nomes estão aí colocados, essas pessoas gravaram seus vídeos e tal. E ainda que você considere que haja ali algum problema no Palácio do Planalto, do ponto de vista de contenção, que de fato me parece ter havido, você tem a invasão dos outros 2 prédios. Não tem como você dizer que Arthur Lira é responsável também, né? Que os ministros do Supremo são responsáveis pela invasão também no prédio do Supremo. Então, se ele for, ele terá muita dificuldade. Mas eu tenho dúvidas se o governo não vai comer pelas beiradas e vai pegar outros aliados dele primeiro, para depois ver o andamento dos trabalhos. Uma coisa é a gente atestar, me parece clara e notória, incompetência do general G. Dias de ter controle sobre os seus comandados a ponto de fazê-los cumprirem ordens previstas pela Constituição ou nas melhores práticas para se tratar invasores de um poder da República. Isso é uma coisa a ser separada. Outra coisa é quem convocou, quem financiou, quem pagou ônibus, quem chamou nas redes sociais, quem usou ali, muitas vezes, a história de estamos orando pelo Brasil, enquanto tinha gente quebrando e destruindo patrimônio e no principal, tentando destruir a Constituição e os poderes da República que estavam ali instituídos. O que você pensa sobre Jair Bolsonaro e essas comissões, Marina? Eu acho que se ele for convocado não vai ser agora realmente, porque no começo das investigações você ainda está tomando pé, você ainda está pegando evidências. Eu acho que se ele for convocado, a defesa dele, falou ontem que ele está à disposição, né? A gente grava na quinta, falou na quarta-feira que ele está à disposição. Se ele for convocado, ele vai lá falar, mas eu acho que se ele for chamado, ele vai ser chamado mais para o final, quando eles tiverem mais coisa para arguir, para fazer essa conversa com ele lá. E acho que vai depender de outras coisas também. Vai depender do andamento das investigações fora da CPI, vai depender, por exemplo, que fim vai ter Anderson Torres. Ele vai continuar preso? Como que ele vai estar? O que ele vai falar? Ele vai continuar com o discurso? Ele vai mudar o depoimento dele? Delação premiada? Delação premiada, por exemplo. Né, ele continua lá, a pressão dele está cada vez maior. Eu acho que vai depender dessas coisas também, não só do andamento da própria CPMI. Vejamos, teremos muitos capítulos e muito espaço, claro, aqui no nosso 3 sobre os 3 para tratar do assunto CPMI de 8 de janeiro e também das investigações correlatas que vão continuar acontecendo. Vamos passar agora a nossa conversa para falar sobre Minas Gerais e sobre mais um daqueles capítulos de Romeu Zema de 2018, é só um retrato na parede. Uma reportagem está publicada no nosso portal e também nas páginas do nosso jornal Tempo, dá conta de que Romeu Zema distribuiu cargos no segundo escalão a ex-deputados. Eu vou citar aqui nominalmente aqueles que estão integrando o governo e que são ex-integrantes da Assembleia Legislativa. Felipe Atier, atualmente sem partido, Dalmo Ribeiro, do PSDB, Laura Serrano, deputada que não conseguiu se reeleger também do Partido Novo, ocupando um cargo na Arsai, Gustavo Mitre, do PSB. E ainda tem Lucas Gonzalez, também do Partido Novo, e Marcelo Aro, do PP. Romeu Zema já dava sinais de necessidade ou de vontade de fazer composições
já antes da sua candidatura à reeleição. E até comprando uma certa briga interna no Partido Novo ao dizer: precisamos fazer coligação, precisamos contrariar essa ideia do puritanismo do partido, porque eu preciso fazer base na Assembleia. Afinal de contas, sofri como sofri nos últimos 3 dos 4 anos, no mínimo, na Assembleia Legislativa. Em função disso, Marina, dá para dizer que o governador Romeu Zema enfiou não apenas um pé, mas os 2 pés na política convencional e tradicional? Ah, sem dúvida. A gente vê um Romeu Zema completamente diferente do Romeu Zema do primeiro mandato. Diferente nas estratégias e diferente nos resultados. Ele fez algumas mudanças. Não só ele assumiu a articulação, ele mesmo colocou a cara lá, encontrou os deputados, não só falando diretamente com os deputados, mas com mais deputados. Não ficou restrito a um grupo de deputados, como eram as críticas da articulação política dele, uma das principais, inclusive, no primeiro mandato. Ele abriu o cofre. No ano passado ele estava muito resistente, mas esse ano já passou agora tranquilamente. O aumento do valor das emendas parlamentares foi de 1% do orçamento para 2% do orçamento. Se a gente pensar no valor do orçamento, é um valor bem considerável. E também agora está ali, vou usar loteano, né, para vamos mais usar, claro. Marina. Política tradicional a gente não tratou em outros momentos, quando havia PT, PSDB, MDB, que era as críticas, loteamento de inclusive. cargos, aparelhamento. A gente usou um monte Isso. dessas expressões. Tem que se aplicar também para a política nova. Se a gente for pensar, tirando o Atier, vamos contar o PTB, que era do Atier até ele assumir, até ele deixar o cargo dele, a gente vai pensar que são 7 dos 17 partidos da base do governo que já são atendidos nessas indicações. Então ele está contando o novo também, né? Pensando no novo, são 7 partidos. Aí a gente já vai ver que ele está realmente abrindo o escopo e atendendo as pessoas que estão com ele. Como resultado diferente, a gente vai ver que aí, nesse último mês, ele passou 2 PECs, são propostas de emenda à Constituição que precisam de 48 deputados para aprovar, nós temos 77, então é muito considerável esse número, e 2 leis. E são propostas que não são propostas simples, são propostas que aumentam o salário dele, inclusive, do primeiro escalão também, até 300%, num ambiente que a gente vive, os servidores pressionando, e outra, ele aumenta a estrutura do governo, ele vai criar 2 secretarias. Ele, quando assumiu, o Pimentel tinha deixado 21, ele baixou para 13, naquele discurso do Novo também que você citou aí antes. Aí agora ele já está indo de 13 para 15, ele ficou o primeiro mandato dele todo com 13. Alguém consegue imaginar esse cenário, passar isso tão rápido, tão sem problema, sem nenhum percalço, nada significativo, num primeiro mandato, quando ele tinha no máximo 20 deputados do lado dele? E não dá para dizer, igual o governo está querendo dizer, que foi só a saída do ex-deputado Agostinho Patrus. Não foi só. É o Zema, como algumas pessoas dizem realmente, entendendo que não dá para governar sozinho. E utilizando de argumentos e artifícios que são da política chamada tradicional. Garantir emendas para os parlamentares, ainda que existam as emendas impositivas, mas garantir uma facilidade de acesso às secretarias. É só a gente zapear as redes sociais, por exemplo, de vários dos parlamentares, para ver o quanto um dos grandes problemas que Zema enfrentou na campanha do ano passado, que eram as estradas de Minas Gerais e as críticas de quase todos os setores à qualidade das estradas, o diretor do DR já recebeu, no mínimo, mais da metade dos parlamentares que tem lá nas suas regiões algumas necessidades específicas. Olha, aqui é uma região de escoamento de produção. Está lá, o presidente do DR junto, não, estou aqui recebendo a demanda dos deputados. Outro sinal muito claro de que essa articulação política foi modificada. O vice-governador Matheus Simões recebe, acho que quase quinzenalmente, ou pelo menos mensalmente, os integrantes da bancada da Segurança Pública, da Polícia Civil, de Polícia Militar, tem Sargento Rodrigues, delegada Sheila, delegado Cristiano Xavier e outros que compõem essa base de discussão de reajuste para manter todo mundo sempre no mesmo discurso, possivelmente afinado, dizendo, olha, calma, estamos ouvindo vocês, estamos trabalhando. Então, tem um novo modelo baseado, muito possivelmente, nos erros anteriores, de como se fazer. O que eu não sei, Marina, é o quanto o custo político disso pode se dar à medida que as propostas mais caras ao governo comecem a chegar à Assembleia Legislativa. Me parece muito evidente que o governador Romeu Zema terá, no regime de recuperação fiscal, ainda que ele seja absolutamente árido para várias categorias, e para lidar com o servidor, tentando transformar um discurso de dificuldade para esse servidor e de sacrifício no médio prazo em algo positivo para ele no futuro, ainda que tenha essa dificuldade, eu acho que ele claramente quer ter isso
para fazer uma comparação com os períodos tucanos, como uma espécie de choque de gestão para chamar de seu, para dizer, o Partido Novo, quando no Executivo, no estado do tamanho de Minas Gerais, com problemas econômicos, de caixa, um estado absolutamente com as contas arrasadas, conseguiu fazer isso, entregamos aquilo. Só que há um custo político de ter tanta gente com perfis diferentes, com ideias diferentes dentro do governo e que em algum momento podem pedir um pouco mais. Olha, eu queria mais um pouco aqui, eu queria mais um pouco aqui. Antes, tendo porteira fechada, é uma história. Quando você trouxe essas pessoas para dentro do governo, elas precisam de alguma maneira ser contempladas nos pedidos que eventualmente terão, caso os projetos mais áridos, mais ríspidos, mais difíceis, de mais embate político e de mais cobrança da própria base desses parlamentares e ex-parlamentares, comece também a se intensificar. Ricardo, o que você acha dessa estratégia de Zema 2.0 ou Zema versão político convencional? Bom, eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro é o seguinte, eu não considero que o Novo, como partido, como aquilo que a gente viu existir, exista de fato mais. Acho que ainda tem um registro ali, tem gente que concorre com o Partido Novo, mas aquela coisa de ter uma unidade, um ideal, uma coisa pensada, não existe mais. Hoje, grande parte do Novo está ligado ao bolsonarismo, os ideais liberais foram deixados um pouco de lado em alguns aspectos, sobretudo na questão dos costumes, né? Hoje é um partido conservador em grande parte das coisas e que se alinha imediatamente ao bolsonarismo sem ter nenhuma posição crítica a esse respeito. Então, para mim, o Novo, hoje, como legenda, não existe exatamente como existia mais e até por isso considero que o governo Zema não é exatamente um governo do Novo, mas um governo de aliança entre bolsonaristas e partidos do Centrão. Ainda que você tenha figuras que tentam manter acesa essa chama, né? O caso do Matheus Simões em alguns aspectos e tal, mas o próprio governador não tem nada a ver com o Partido Novo mais, assim como suas atitudes, né? Acho que o ponto fora da curva foi 2018, né? E não o que estamos vendo exatamente agora, né? E acho também, aí a segunda coisa, que nem todas essas indicações se referem a negociações para conseguir aprovar as coisas, né? Parte das indicações estão nesse aspecto, né? Quando você discute a questão do Marcelo Aro, por exemplo, Dalmo Ribeiro, sim, e isso ajuda casos que são basicamente gratidão, entrega de promessas ou algo assim, ou como se gosta de chamar aí, né, na discussão mais rasa da política, a famosa mamata, né? Quando você olha aí, por exemplo, membros do Partido Novo, Laura Serrano, Lucas Gonzalez, eventualmente se tiver o Guilherme aí mais adiante, esses não dão voto nenhum para o Zema, né? Eles estão, na verdade, ganhando aí um prêmio por serem do partido do governador, como se dá no PT, no PSDB e em vários outros partidos que comandam aí órgãos públicos, né? Então, nesse ponto é igualzinho também os outros partidos e não necessariamente entrega votos. Mas a estratégia de entregar a ex-deputados espaços quando eles dão voto, quando não é o caso, apenas de premiar aqueles que são próximos e amigos, costuma surtir efeito. Geralmente é assim que se dá, e por mais que a gente condene, a gente sabe que o Legislativo tem uma lógica própria e o Legislativo exige isso para ter um apoio mais direto. Ou é por meio de emenda, ou é por meio de cargo. E nesse ponto é um pouco de maturidade política, né, para entender que é assim que funciona e por isso o governo tem mais chance de obter êxito aí nas tarefas que são mais importantes agora do que no primeiro mandato, em que ele dependeu, sobretudo, de liminares na justiça, dinheiro extra da Vale para fazer um governo que pudesse competir, e competiu muito bem nas urnas, tanto é que foi eleito. No segundo mandato ele precisa de um pouco mais do que isso, e aí ele tem que se entregar a esse tipo de ação, que é como o governo federal faz também, como os outros governos estaduais fazem também. Você mencionou o ex-deputado Guilherme da Cunha, vai também para o governo, vai ter um cargo muito possivelmente de secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para fazer uma espécie de alinhamento programático do que o Partido Novo considera de políticas liberais nos projetos que serão encaminhados ou discutidos pelos parlamentares. É uma ideia de chegar, antes que a proposta chegue na Assembleia Legislativa, passar por uma espécie de pente fino ou um rebrand com cara de Partido Novo para chegar à Assembleia Legislativa, mas é mais um desses contemplados. Agora chama a atenção, Ricardo, também, uma pessoa que me falou
A negociação, inclusive, na base de governo, já está no seguinte sentido. Isso eu ouvi a boca pequena de uma pessoa que me reportou a dizer o seguinte: a conversa agora com o governo é o seguinte, vai lá e vota, depois vocês voltam aqui para pegar o que quiser. Mais ou menos dizendo assim, a porteira está aberta, né? Tá? O que vocês precisarem, onde precisarem, cidade do interior, conversa em secretaria, recurso para o que precisar, venham, entrega lá o voto, pode chegar aqui que a gente vai liberar e tem uma necessidade de fazer primeiro o pagamento da conta, digamos assim, na votação, mas para depois receber, repito, praticamente porteira aberta. E não tem deputado, nem sequer de oposição, que a gente já mencionou isso aqui, de alguns que vieram no Café com Política, dizendo nem sequer a oposição está insatisfeita com isso não. Sabe por quê? Porque no fim das contas, ela diz, entregou para esse aqui, se você não quiser que eu obstrua, no mínimo você tem que entregar igual. Se entregou igual, está mais ou menos contemplado, aí você vai para um embate político de plenário ou de coisas que são mais caras à base ali do deputado oposicionista. Mas no fim, emendas impositivas somadas ao aumento que haverá das emendas para 2%, está deixando todo mundo muito pianinho e satisfeito com o governo. Não, e o público, né, o eleitor, na verdade, o eleitor comum, ele não está nem aí para isso, ele não está nem sabendo quem é que está no governo. Esse discurso do Novo, muitas vezes o Novo e os partidos, outros partidos, o bolsonarismo também em 2018, acham que foram eleitos porque propunham aquele ali, o fim desse tipo de relação, e na verdade não é exatamente isso. Tanto é que Bolsonaro foi muito bem votado na eleição de 2022, mesmo tendo se aliado e abraçado o Centrão, rompendo tudo aquilo que ele disse na eleição de 2018. O público quer saber, o povo quer saber das questões práticas do dia a dia, né? E do comparativo entre um governo e outro. No caso de Zema, um comparativo com Fernando Pimentel, o governador anterior. Então, é basicamente sobre isso. Se o governo andar, se o governo conseguir aprovar as coisas, se estiver conseguindo entregar um Estado melhor do ponto de vista do dia a dia das pessoas do que antes, pouco importa se ele entregou o cargo para o Marcelo Aro, para o pessoal do Novo, ou para quem quer que seja. Isso vale como disputa eleitoral e é discutido, mas não é isso o que mais importa para as pessoas. E no fim das contas, grana, emenda, obra, acesso para os deputados importam, porque ano que vem tem um negócio importantíssimo para eles. Tem a eleição municipal, onde eles formam as próprias bases, constituem os seus grupos políticos ou colocam ali nas prefeituras aqueles que eventualmente vão garantir votos para outros saltos, seja para deputado federal, uma presidência de partido ou para ampliar mesmo a sua base para garantir a permanência na Assembleia Legislativa. Senhores e senhorita, caminhando aqui para a parte final do nosso podcast, vamos aqui às apostas ou às miradas para a próxima semana. No que devemos prestar atenção, Marina Schettini? Olhares para Brasília? São olhares para Minas Gerais? Em que você aposta que sairá a maior ebulição desses próximos dias na política? Porque, afinal de contas, passou o carnaval, passou tudo. Acho que agora as coisas entraram no eixo para a turma começar a trabalhar. Só que eu acho que agora eles vão trabalhar em uma coisa só, que é a CPMI, né? Correndo o risco da gente ficar postando toda semana na mesma coisa, eu vou aproveitar essa primeiro e vou apostar nela. Vou apostar na CPMI, a indicação dos integrantes e início dos trabalhos. Ricardo Correia, a sua aposta está direcionada para onde? Não, eu acho que a CPMI certamente é um dos grandes assuntos da semana que vem, vai monopolizar as atenções, sobretudo do meio da semana para frente, mas eu aposto também na discussão do PL das fake news, porque vai ser votado na terça-feira, a oposição tem usado bastante o assunto nas redes, muitas vezes até mais do que a CPI, e pelo que vimos, né, pelo nível da discussão que vimos na urgência do projeto, acho que teremos uma discussão bastante intensa e bastante acalorada e uma tentativa da oposição de tentar impedir a votação. E não vai ser fácil, embora o governo tenha favoritismo para conseguir aprovar, não vai ser fácil, considerando que foram 238 votos na urgência, vai precisar de 257, então não sei se será fácil assim para o governo. Eu vou adotar aqui a política bairrista e a minha aposta é prestar atenção em qual valor sairá da passagem em Belo Horizonte após a Prefeitura da capital decidir quais das condicionantes colocadas pelo grupo do presidente Gabriel Azevedo e os vereadores na Câmara para fazer a concessão do auxílio, novamente do subsídio, melhor dizendo, para as empresas de ônibus. A discussão
está dada mais ou menos em queríamos colocar em 4,50. Acho muito pouco provável que isso seja possível, de manutenção limpamente de 4,50, mas um passarinho já me contou que deve chegar talvez a 5,50. Eu estou curioso para ver porque tem impacto político de parte a parte, seja para o prefeito Fuad Noman, seja para a Câmara, para saber para quanto vai parar a passagem de ônibus, e afinal de contas é naquilo que o Ricardo disse, é o que importa para o cidadão, especialmente o Belo Horizontino e da região metropolitana, saber o quanto vai ter que desembolsar no dia a dia, após as brigas políticas e tudo mais o que ocorre entre Poder Executivo e Câmara Municipal. Marina Schettini, mais uma vez, muito obrigado. Bom estar novamente com vocês aqui no podcast. Até a próxima semana. Eu que agradeço até. Sempre um prazer. Um abraço, Guilherme, Ricardo e todo mundo que está acompanhando a gente. Ricardo Corrêa, um abraço, hein? Até semana que vem. Um abraço para vocês, até semana que vem, se ninguém faltar ao trabalho na próxima semana, né? Não. Pelo que eu fiz as contas aqui dos meus alfarrábios, estaremos com a equipe completa na semana que vem. Mas, até assim... checar aqui, quem sabe quinta-feira dá para folgar, né? Vamos ver. Aí, tá vendo? A gente não dá para colocar o carro na frente dos bois, aí eu fico achando que vai ser time completo. Mas estarei aqui. Ah, sim, confirmado. Participação confirmada. Você, claro, que nos acompanhou, sabe, todas as semanas tem um episódio novo do nosso 3 sobre os 3. Você pode nos acompanhar pelo seu tocador de música ou de podcast preferido. Pode também nos acompanhar pelo YouTube de O Tempo, youtube.com/otempo, sempre às sextas-feiras, logo pela manhã, quando você for iniciar ali a sua jornada de trabalho, vai levar os filhos para a escola, tem lá uma nova edição do nosso 3 sobre os 3. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.